aprender com Jesus a olhar para dentro de você e ver se todas as intenções que você tem, até de ajudar uma pessoa, estão corretas. Porque a promessa diz o quê? Os velhos terão e os jovens terão visões. Os mais velhos precisam ver se eles estão tendo sonhos mesmos ou se são desejos. E os mais novos precisam ver se é visão mesmo ou se é ambição. Porque eu tenho lidado com muitas pessoas mais velhas que têm mais desejos do que sonhos, e tenho lidado com muitas pessoas mais jovens que têm muita ambição, mas não têm visão. Isso é sério. Isso é sério. A alma do crente é altamente manipuladora. Pastor, mas por que o senhor não fala da alma do ímpio? Não, meu compromisso é com vocês. Meu compromisso é com o crente. E eu vou repetir: a alma do crente é... Em abril, isso foi abril ou maio, né, amor? Foi lá em Fleming, em Massachusetts. Uma mulher abençoada. E ela disse: pastor Luiz Hermínio, posso dar uma receita? Eu digo: pode. Ela me deu essa receita e eu estou dando para você aqui agora. Irmãos, por quê? Porque Deus precisa examinar o meu interior e te ensinar a examinar ele também. Não é só Deus que precisa examinar, você precisa aprender com Jesus a olhar para dentro de você e ver se todas as intenções que você tem, até de ajudar uma pessoa, estão corretas. Porque a promessa diz o quê? Os velhos terão e os jovens terão visões. Os mais velhos precisam ver se eles estão tendo sonhos mesmos ou se são desejos. E os mais novos precisam ver se é visão mesmo ou se é ambição. Porque eu tenho lidado com muitas pessoas mais velhas que têm mais desejos do que sonhos, e tenho lidado com muitas pessoas mais jovens que têm muita ambição, mas não têm visão. Isso é sério. Isso é sério. A alma do crente é altamente manipuladora. Pastor, mas por que o senhor não fala da alma do ímpio? Não, meu compromisso é com vocês. Meu compromisso é com o crente. E eu vou repetir: a alma do crente é altamente manipuladora. Por quê? Porque o crente, quando manipula, espiritualiza. Ele manipula espiritualizando. Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou, e vai manipulando. Eita! Não olha para mim assim, dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Reino de Deus e religião vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo espírito, mas a roupa é a mesma. A roupa é igualzinha. Se olha assim, meu Deus, é crente. Às vezes não, é só religioso. O reino de Deus e a religião vestem a mesma roupa. Os espíritos é que são diferentes. Por isso que nós devemos examinar os espíritos. Nós devemos examinar os espíritos, discernir os espíritos. E talvez esse seja o lado manco da igreja do Senhor Jesus na terra. O discernimento de espírito. Discernir se aquilo mesmo. Eu não sei quanto a vocês, certamente você também já foi enganado. Você achava que era de uma coisa e era de outra. E às vezes não é nem maldade da pessoa, é o espírito que a manipula. O reino e religião vestem a mesma roupa. Então assim, tem algumas coisas que nós vamos ter que aprender a discernir na igreja. E só quem pode fazer isso, quem é? A palavra, porque ela separa a alma do espírito. Então nós vamos ter que aprender, por exemplo, a discernir o que é crescer e o que é multiplicar. Porque às vezes para multiplicar eu preciso parar de crescer. Às vezes eu só estou crescendo, mas não estou multiplicando aquilo que eu sempre cresci naquilo, mas eu não estou multiplicando. Crescer tem a ver comigo, multiplicar tem a ver com os outros. Então não pode parar em mim nenhum crescimento, tem que tocar outras pessoas também. Amém? Parar de crescer às vezes é necessário para poder multiplicar. Tem um texto muito interessante
em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, que a Bíblia diz que Paulo permaneceu por 2 anos na própria casa que era alugada, ou seja, era a própria casa dele, mas era alugada. Ele permaneceu ali por 2 anos, e a Bíblia diz que ali ele recebia todos que procuravam, ele pregava com intrepidez naquela casa o reino de Deus, sem impedimento algum, e ele ensinava coisas referentes a Cristo. O mesmo Paulo, Jackson, que viajou 3 viagens missionárias, que atravessou grande parte da Ásia, grande parte das suas viagens, do seu trabalho foi viajando. Agora a Bíblia diz que ele fica 2 anos em casa, sentado, recebendo gente para atender, pregando sobre Jesus. Ou seja, o que é que Paulo aprendeu aqui? Ele discerniu que agora Deus estava mudando a movimentação. Isso não serve só para um pregador, isso serve para a sua empresa, serve para a sua família. Às vezes Deus está mexendo na sua movimentação e você não está percebendo. Jesus fazia acepção de pessoas? Não, mas ele nunca juntou os 2 grupos. Ele nunca juntou os ricos e os pobres no mesmo lugar. Por quê? Porque quando ele estava atendendo os pobres, os ricos diziam assim: isso é perda de tempo. Ele foi comer na casa de Simão o leproso, entrou uma mulher, uma prostituta, e a Bíblia diz que aquela mulher entrou e jogou, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, jogou um unguento. E Simão, o leproso, que certamente era um homem rico e certamente não era mais leproso, porque se fosse leproso não podia estar em casa, muito menos sentado na mesa com alguém. E ele começa a discriminar a atitude de Jesus. Se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher era assim. E quando Jesus estava na casa de um rico, os pobres ficavam na porta dizendo: ele não é profeta coisa nenhuma. E quando Jesus estava com os pobres, os ricos diziam: isso é perda de tempo. Por isso que ele nunca juntou os 2 grupos. Ele pregava para os 2 grupos. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É ou não é? Tem gente que vê a gente gastando dinheiro com pessoas necessitadas e diz: para quê? Nós não precisamos comprar o ar-condicionado para a igreja. E tem pessoas que vê a gente sentada com gente rica e diz assim: só tem amiguinho rico agora. É assim ou não é? É ou não é, crente? Por isso que Jesus nunca juntou os 2 grupos. Ele sabia discernir as pessoas que estavam lhe ouvindo. Quando ele pregava para um pescador, ele dizia assim: o reino dos céus é como uma rede. Quando ele pregava para um camponês, ele dizia: o reino dos céus é como um campo, que um homem vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Quando ele pregava para um semeador, para alguém, um agricultor, ele dizia: o reino dos céus é como uma semente. Ele falava numa linguagem que o cara entendia. Por isso, irmão, não adianta. Se você prosperar na vida e aparecer de carrão, as pessoas vão dizer: está roubando, está vendendo tóxico, está vendendo tóxico. E se você deu errado, perdeu tudo, voltou para a bicicletinha, as pessoas vão dizer: viu, isso aí, ó, isso aí está em pecado. Só pode estar em pecado essa havaiana amarrada no arame aí, é pecado. Então, irmãos, o povo sempre vai julgar você por aquilo que você está fazendo, mas Deus não te vê assim. Deus não vê como vê o homem. Deus vê a intenção do seu coração e sabe dos lugares que você está sentado e o que você precisa fazer ali. Mas nós não nos preocupamos com isso, Jackson. Nós nos preocupamos mais com a aparência visível para alguém ver, por causa da nossa reputação, do que com uma consciência pura e limpa, aquilo que está dentro de você. Aleluia, entenda o que eu estou te dizendo.